Então, o machismo, ele leva, desencadeia atitudes misóginas, né, que são de ódio, atitudes que promovem e que deixam explícita a relação de ódio em relação a ser mulher. Anacronismo. Anacronismo. Segundo o dicionário, é um substantivo masculino que define um erro na cronologia de algo, um objeto, uma fala, um comportamento que não está em consonância com a época em que se encontra. Há muito tempo, as mulheres conquistaram, às duras penas, alguns direitos, e entre eles, a possibilidade de entrar no mercado de trabalho, o que gerou mudanças sutis, em alguns lares, quando o assunto é a criação da nova geração. Uma frase que eu escuto desde que eu me entendo por gente da minha mãe é: não dependa de ninguém. Estude para você ter o seu dinheiro, as suas coisas e você não depender de ninguém. Minha mãe fala isso desde sempre. E eu fui criada basicamente por ela, né? Meu pai, apesar de não ter feito o papel dele de pai, nas vezes que eu encontrava, ele sempre falava isso também. Não largue os estudos, estude, porque é o que te vai dar independência, é o que te vai dar liberdade. Não tem outro caminho, não estude, não deixe de estudar, não largue os estudos nunca. Isso aí eu ouço, sim, desde sempre, né? Desde sempre. Eu ouvia da minha mãe que eu precisava estudar, que eu precisava ser independente, ter o meu trabalho, não depender de homem, mas existia uma necessidade de que soubesse fazer as coisas do lar. Eu tenho um irmão mais velho, e aí, ainda que as responsabilidades fossem passadas para os dois com relação à casa, a cobrança maior era sobre mim, né, a mulher. Então, a mulher tem que deixar as coisas arrumadas, a mulher tem que ser responsável pela casa, e o homem, se não fizer, tá tudo bem. Então, assim, existia um discurso, mas na prática tinha que dar conta de tudo. Minha mãe trabalhou fora a vida inteira. Desde que eu me dou por gente, ela trabalhou. Inclusive, ela ela é bancária. Ela começou a trabalhar no banco antes do meu pai. Inclusive, ela incentivou meu pai a ser bancário, porque na época ser bancário era um emprego público de prestígio, porque, né, tem uma certa estabilidade, etc. Então, ela sempre foi essa pessoa. E ela odiava fazer trabalho doméstico. Odiava, nunca gostou, não gosta, faz hoje mais por conta dos netos. Ela tem 3 netos agora. Então ela se predispõe mais a fazer coisas, né? Mas ela nunca gostou. E sempre pagou uma empregada doméstica para fazer o trabalho. Então sempre teve empregada doméstica na minha casa, sempre teve uma trabalhadora fazendo esse trabalho que ela não gostava de fazer. E ela sempre teve essa questão assim. Ela também é da classe média tijucana, então ela sempre teve esse privilégio de, né? Eu acho que tem uma diferença real quando a gente fala de classe, assim, da classe média e das classes mais vulneráveis, assim. Como a minha mãe sempre foi uma mulher trabalhadora, trabalha fora de casa, nunca teve essa predisposição, etc. Ela sempre foi um exemplo de trabalhar fora é um objetivo na sua vida. Não é se casar, ter filho. É claro, assim, óbvio que tem, porque ela é uma mulher que se casou e tem filhos e tal, não sei o quê. Mas ela sempre foi uma mulher mais moderna, né? Digamos assim,
da época dela de fato, uma mulher da época dela de fato. E então nunca teve essa coisa de ser essa coisa tradicional, de ser uma dona de casa, de ter filhos, de ser bem casada. Nunca foi um objetivo, nunca foi nem colocado como opção na realidade. Nunca foi uma opção. Quando eu paro para pensar, de fato nunca foi uma opção. E eu ia falar uma coisa que eu esqueci. A questão que tinha é que realmente os marcos de idade, o meu irmão sempre foi muito mais incentivado a ir para a rua, a se arriscar na rua do que eu. Eu era sempre muito mais protegida. Um exemplo por exemplo, ir para a escola. Meu irmão começou a ir para a escola sozinho com 12 anos de idade em São Cristóvão, que ele era do Pedro II. Eu comecei a ir sozinha para a escola aos 13 anos de idade e era na Tijuca. Então eu não saía nem do bairro. Então assim, teve esse descompasso. Eu sempre tive umas coisas muito assim. Fui sair sozinha de noite muito mais tarde do que ele. Tinha uma questão da preocupação de voltar para casa. Tem que sempre ser de táxi, ou minha mãe pegando, ou não sei o que. Com ele nunca foi uma questão, ele sempre tinha que se virar. E é isso, essa coisa mais... As diferenças são essas, né? Minha casa, na verdade, assim, a minha mãe é professora, né, agora aposentada, mas é professora desde que eu me lembro da minha mãe trabalhando bastante, e meu pai é médico, mas filho de caminhoneiro e de uma mãe dona de casa. Então, assim, desde muito cedo eu via minha mãe trabalhando fora e acumulando funções. Então, a minha mãe era também dona de casa, mas trabalhava, tinha a vida profissional dela. E meu pai é uma pessoa que, acho que por ter vindo de uma família bastante humilde e ter conseguido, né, a formação como médico, valorizava muito a formação acadêmica e a carreira profissional. Então eu fui bastante estimulada em casa todo o tempo a correr atrás daquilo que pudesse me dar uma segurança financeira, que pudesse significar um crescimento profissional e uma independência. Então, assim, eu cresci ouvindo dos meus pais que era necessário que eu tivesse, sim, uma independência financeira e a minha vida profissional autônoma, independente, que eu não ficasse esperando que outras pessoas pudessem determinar o meu caminho. Então, isso foi desde sempre, na minha vida desde sempre. Havia alguém da sua família que falava contra isso? Não, eu acho que é natural quando a minha família é uma família muito grande, muito numerosa, né? E lida com pessoas de muitas gerações. Então, meu avô, por exemplo, como eu falei, meu avô é uma pessoa queridíssima para mim, já não está mais aqui conosco, mas meu avô era caminhoneiro, era extremamente bronco em vários momentos. E enquanto foi vivo, eu ouvi ele dizer para mim que eu trabalhava muito, que eu não devia, que meu marido tinha que suprir a necessidade da família, mas era um homem de outra geração, né? Tinha um coração bom aberto e a gente também precisa ter esse olhar, né? Esse recorte geracional aí. Mas de me impedir que eu me lembre na família, não vivi. Fui criada numa família dita como tradicional, então também com uma formação religiosa na Igreja Católica, então tinha um modelo a ser seguido de tradicional de família, né, do dito tradicional e ao mesmo tempo uma mãe, uma avó que sempre foram mulheres de trabalhar fora, enfim, de irem atrás, né, do sustento da família, de contribuir muito com o sustento da família, em alguns momentos até de assumir. E então eu acho que, por um lado, tinha esse sonho de ser um pouco do lar, mas também uma vontade muito grande de trabalhar e ingressar no mercado de trabalho. A partir desse momento, passaram a ser também a força motriz da economia e provedora da casa da mesma forma que os homens eram antigamente. Mas
e sempre tem um mais, isso não significa de forma alguma que as condições foram igualadas. Então, por exemplo, dentro da área do magistério, às vezes projetos que você pode ganhar um dinheiro a mais, né? Ou nas escolas particulares e em cursos isso é muito comum, né? Você dá aula e você tem ali o projeto, que o projeto vai te pagar um dinheiro a mais, um dinheiro além do seu salário. E assim, quando eu comecei, eu sentia que às vezes os projetos, eles, quando você tinha carga horária, né, eram geralmente homens, as mulheres não estavam ali. Outra coisa também era na divisão, ensino fundamental e ensino médio. Geralmente, no ensino médio havia mais homens e ensino fundamental havia mais mulheres. E foi muito difícil no trabalho ir mudando essa relação. Não foi um trânsito fácil, né? Sair, conseguir, como dizem, furar a bolha. Então eu percebia desde cedo que havia ali um recorte, né? Ainda não entendia na época, muito nova, e aí eu já tenho 44 anos, há 20 anos essas questões de gênero, elas ainda não tinham o local que deveriam ter. Então eu percebi que tinha alguma coisa, mas eu não percebi muito bem o porquê. Mas eu sabia que eu estava num lugar e que eu não ia determinado por algum motivo, né? E aí sempre com a síndrome da impostora eu achava que era porque eu ainda não tinha um conhecimento suficiente, é porque eu ainda não era experiente suficiente, de forma suficiente, enfim, né? Mas a gente percebe sim, percebi em vários momentos. Por exemplo, um mais recente foi quando eu passei para o concurso Pedro II. Em um local que eu trabalhava, havia outros professores que também estavam tentando a prova. E eu lembro que quando eu fui passando de etapas, né, outros professores não foram passando e eu fui passando de etapas. E quando chegou a prova-aula, eu tirei a maior nota daquele concurso, né, para a minha disciplina. E aí um professor viu a nota e aí perguntou para mim, falou assim: eu quero saber qual foi a mágica que você fez para conseguir nota máxima nessa aula. Você por acaso foi dar a prova-aula de calça branca? Nesse momento, eu vou ser sincera para você, eu senti uma vontade tão grande de chorar que só de lembrar eu fico um pouco mexida, porque não adiantava eu ter feito uma graduação, ter feito licenciatura, dar aula há não sei quantos anos, ter especialização, ter mestrado, estar no doutorado, né? Já fazia o doutorado naquela época na UFRJ, e parece que ali todo o meu conhecimento acadêmico, ele se resumia a uma parte do meu corpo, né? Então essa é a lembrança assim mais, como é que eu posso dizer? Quando você me pergunta, né, foram várias, mas essa foi a mais... a que me doeu, de certa maneira, a que me provoca até hoje uma dor, assim, porque é um clássico exemplo de que você pode fazer o que você quiser fazer, que você pode fazer tudo o que tiver ao seu alcance e além, mas mesmo assim, no final, vai ter sempre alguém para te reduzir e para te aflorar a questão que seu espaço não é aquele. Então, se você conseguiu, não foi por mérito, foi por uma outra questão. Então, esse é um exemplo, assim, bem desconfortável. Para usar uma palavra adequada para a entrevista, porque a vontade que dá para falar é outra palavra, mas como você disse que eu não posso falar palavrão, então, bem desconfortável nessa caminhada. Mas uma delas, não foi a única, estou te contando só uma. Numa determinada instituição que eu trabalhei, os homens entravam primeiro, então tinham mais tempo de carreira e por isso eles teriam alguns benefícios, algumas questões pecuniárias que eram mais elevadas. Mas na verdade a gente sabe que não era, porque as mulheres entravam por outra forma, né, e acabavam ficando um pouco mais para trás nessa questão financeira. Então, eu percebo como é muito evidente essa questão do machismo estrutural quando eu atendo determinadas famílias e quando o Eric atende determinadas famílias. Então, assim, já tive situações em que
responsáveis ou alguns servidores levantavam um tom de voz para falar comigo. E aí você tem que interromper um atendimento e falar, não, desse jeito eu me recuso a atender. E aí quando você vê o diretor na figura masculina ali chegando para falar com a mesma pessoa sobre o mesmo assunto, é completamente diferente. Você não percebe um tom de voz mais alto, você não percebe um olhar de cara feia. Então, assim, isso é muito claro diariamente. Não digo só na comunidade externa, não. Na comunidade interna também. Eu ocupo um cargo de direção pedagógica, o Eric um cargo de direção geral, e as pessoas ainda acham que eu sou a secretária do Eric. Então, isso ainda é muito comum. E isso é um trabalho que eu tenho que fazer diariamente. De dizer às pessoas que eu não sou secretária dele, que eu tenho as minhas atribuições, de me impor quando algum homem, servidor ou não servidor, quer levantar a voz para falar comigo, porque se acha no direito de levantar a voz. Enfim, essas situações mais corriqueiras que acontecem com muita frequência no ambiente escolar. É uma coisa que era muito determinante, né, principalmente na empresa privada, era a questão da possibilidade do casamento, da maternidade. Isso não era bem visto. Inclusive, eu passei por uma situação numa entrevista de emprego, quando eu estava recém-casada, em que eu passei por todos os processos seletivos e no momento em que eu falei que eu tinha pouco tempo de casada, inesperadamente, eu não estava mais apta para o cargo. E ficou muito claro para mim que era a possibilidade de eu futuramente engravidar e precisar me ausentar, né? O que, na minha opinião, sempre foi um erro de interpretação enorme, porque assim, eu me considero uma profissional passei a me considerar uma profissional muito mais dedicada e comprometida no momento em que eu tive filhos, né? A minha primeira filha, porque assim, isso gera em você uma responsabilidade muito maior financeira e uma vontade de crescimento muito maior. Então, mas infelizmente não era uma visão que os contratantes tinham na época, né? Não sei como está o mercado hoje, o mercado privado, mas acredito que isso ainda de alguma forma seja um impedimento para a conquista de algumas vagas, de alguns cargos. O único homem da equipe ganhava mais porque ele era mais centrado, que ele desempenhava o trabalho com maior eficiência. E a gente, para chegar perto do trabalho que ele fazia, precisávamos utilizar, e as palavras que a pessoa usou foi nossos atributos físicos. E a gente teve que simplesmente engolir isso, porque todas nós precisávamos muito daquele trabalho, muito daquele dinheiro. As outras meninas, uma cuidava da mãe doente, a outra tinha um filho, era mãe solo. Eu também passava por dificuldades financeiras muito grandes, aquele dinheiro era divisor de águas para mim, não tinha como, então a gente simplesmente abaixou a cabeça e aceitou, mas ouvir isso é muito duro, porque te reduz a um pedaço de carne incompetente. Assim. E aí você, naquele momento, você tem a visão de que o homem ele é melhor e que você precisa aceitar isso. É isso, os homens desempenham as coisas da melhor maneira, mulher não consegue. Se a gente quiser chegar perto do que um homem consegue conquistar, a gente precisa ser bonita. Enfim. E aquele momento foi assim que eu senti. Eu era bastante jovem, eu não tinha nenhum... Meus conhecimentos de igualdade de gênero e tudo mais eram muito, muito, muito precários, mas eu lembro da sensação de assim, eu vou ter que estar
ser bonita, me manter bonita para conseguir ter o mínimo de respeito, de trabalho e um salário minimamente digno. É isso. Diversas dessas conquistas estão garantidas em lei, como a igualdade salarial, de critérios remuneratórios, a proteção contra a violência doméstica, as penas mais altas para a violência, por exemplo. Mas só porque a legislação mudou, infelizmente, não significa que a cultura do homem seguiu o mesmo caminho. Então, eu acho que eu assumi hoje um cargo de direção porque fui convidado por um homem. Isso diz muito também sobre a gestão atual daqui do campus. Mas percebo na minha rotina de trabalho a diferença no tratamento. Comigo, por ser mulher, e com o outro diretor, que é homem. E isso por mais que seja esperado, assim, essa postura, num universo muito masculino, isso acontece, inclusive, entre próprias mulheres. Então, eu percebo muito essa diferença ainda. Porque muitas vezes eu já me deparei com situações, não só uma vez, mas várias vezes, de entender que a forma como o estudante estava se colocando, se eu fosse homem, seria diferente. Talvez um pai também, se fosse um homem, seria diferente. Nessas situações, eu sou uma pessoa muito séria. Então, assim, eu sou uma pessoa muito agradável. Eu atendo todo muito fazendo um grande esforço de ser uma pessoa agradável, paciente, simpática, empática, com muito acolhimento no que eu faço. Eu acho que isso... Eu sei disso porque é uma coisa que eu esforço. Não é uma coisa que não é natural. Eu me esforço para fazer isso. Então eu sei que eu sei fazer isso. Eu faço isso. Quando eu me deparo com uma situação em que eu tenho que ser uma pessoa muito séria, as pessoas ficam receosas de fazer qualquer tipo de comentário comigo. Então, quando eu precisei, às vezes que eu precisei ser uma pessoa muito firme no que eu estou falando, eu fui uma pessoa que ativou um certo... Ok, não posso... Vou parar de falar agora, porque senão ela vai falar alguma coisa que eu não vou gostar. Sempre fui esse tipo de pessoa. Ainda vemos e convivemos com homens que acreditam que mulheres, pelo simples fato de serem mulheres, são seres inferiores, que devem ser submissas e coisas desse tipo. É muito complicado você solicitar, você determinar alguma coisa e aquele colaborador te questiona. Mas por que você está fazendo isso? Isso é coisa de mulher, você está procurando picuinha, né, para se importar com esse tipo de coisa, quando na verdade aquilo é importante para a instituição. Então, às vezes você tem que lembrar, olha, eu não estou pedindo, eu estou mandando, isso é necessário, você precisa fazer isso, é seu trabalho fazer isso. O que eu percebo que é mais complexo para mim hoje, até dentro da instituição melhorou muito, mas era mais difícil no início. Em algumas situações, a fala de um homem ela é mais respeitada do que a fala de uma mulher. Durante o período da direção, eu vivi muito isso com algumas famílias, em que para alguns atendimentos, você sabe que quando eu estive na direção, eu fui diretora numa parceria com a professora Carolina, então nós éramos 2 mulheres na gestão, e em alguns atendimentos a gente precisou inserir algum servidor homem na sala para garantir que a gente fosse ouvida. E você vê que isso não tem muito tempo, né? A gente está falando de coisa de poucos anos atrás. Então, eu acho que mais do que garantir um direito, pensando num direito profissional, acho que o direito à fala. A fala da gente, em alguns momentos, ela não é ouvida da mesma forma que se ouve a fala de um homem.
Em discussões mais acaloradas, de um modo geral, somos atropeladas, falam por cima, não repetem o que a gente acabou de dizer, e aí só aí aquela fala é validada. Então, eu acho que se você for me perguntar assim, ao longo de toda a minha trajetória, qual foi o direito que eu acho que eu tive que batalhar mais para garantir, é o meu direito de fala, é a minha voz. O que é péssimo, né? Mas, assim, não que não me incomode, mas eu já acho que isso faz parte, assim. Principalmente quando eu comecei a ter cargos de liderança, tanto na empresa privada quanto no serviço público. Existem momentos em que a sua fala é repetida, simplesmente repetida. Assim, você fala alguma coisa e aí, de repente, você vê um homem repetindo exatamente o que você falou, como se aquilo não tivesse sido dito, né? Então, assim, acho que isso é muito mais comum do que se possa imaginar. Assim. Anacronismos diários no ambiente de trabalho. Atitudes que estão completamente fora do seu tempo, que não condizem mais com a realidade dos fatos. Algo que as mulheres, incluindo mulheres do CN2, ainda enfrentam em suas vidas. A gente acha que vai ficando mais madura, né? E a gente vai aprendendo também a se posicionar de forma diferente. Então, devo dizer a você que hoje as pessoas têm mais receio até de falar algumas coisas perto de mim. Então, porque sabem que vão receber respostas, né? Eu acho que quando entrei, eu ainda me sentia um pouco intimidada, eu era jovem, estava no estágio probatório, você fica meio sem saber qual caminho seguir em relação àquilo. E hoje eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma de que a minha resposta é firme e que eu sou capaz de seguir, abrir um processo se for preciso. E por isso acho que as pessoas também entendem que não existe mais essa reação ou essa relação, né, que é de intimidação que houve lá no início. Porque entre pares, entre servidores, eu nunca fui muito questionada, não, por homens. Eu acho que isso é importante colocar. Os servidores homens já fizeram alguns comentários como se fossem testes para ir até onde eles podem ir e não podem ir muito longe. Então eu sempre rebato. E é muito no automático, não é nem uma coisa consciente. O rebate de comentários, não sei o quê, é muito no automático. E às vezes pode ser até rude. Mas assim, também não me incomodo de ser rude com as outras pessoas, pra ser sincera. Então, assim, eu fico mais desconcertada quando são outras mulheres, servidoras, né? Que fazem algum tipo de ação que você vê que é calcado no machismo e elas fazem sem perceber. Ou fazem percebendo, achando, né, te colocando quem é essa mulher aí para estar falando o que está falando. As mudanças estão ocorrendo. Nunca na velocidade que desejamos, nunca no ritmo ideal, mas através da luta dessas e tantas outras mulheres. Assim, o campus Engenho Novo 2 do Colégio Pedro II segue, ao lado de tantas outras instituições federais de ensino, no caminho da evolução, guiados por mãos mais do que capazes, por mãos de mulheres que enfrentaram muito mais do que deveriam e pavimentaram o caminho para as próximas gerações de estudantes, de servidoras. Em algum momento, se priorizar. E é muito difícil para uma mãe se priorizar. Mas quando eu cheguei aqui, eu sofri assédio moral. É engraçado porque quando eu penso na rede de apoio, sempre vem à minha cabeça muitas mulheres